Existe uma forma de sucesso de você revolucionar a sua vida que para alguns brasileiros, para algumas pessoas que te conhecem em algum momento, ela vai imaginar ou pensar que você está fazendo algo ilegal. Porque é típico do brasileiro, é típico da cultura do brasileiro. E esse é um mal da nossa cultura aqui. Essas pessoas, ela julga, às vezes, o que você está fazendo, critica, para ela ficar confortável pelo seu fracasso e pela sua procrastinação, pelo seu medo e atribuir o fracasso dela em você. E assim, o que eu falo? Muitas pessoas querem fazer algo com perfeição e, e nunca acaba fazendo. Por quê? Porque sempre querendo iniciar com a perfeição. Isso, no caso assim, é ruim, porque a pessoa acredita, imagina, que quando ela estiver pronta, ela vai fazer tudo perfeito, tudo maravilhoso, que vai crescer rápido, ou vai estourar, ou vai empreender aquilo ali, algo que está fazendo, e vai ficar rica do dia para a noite, vai vender milhões, vai vender diversos produtos. E o que eu vejo? Infelizmente, essas pessoas, no caso, não sabem que tudo na vida a gente tem que pagar o preço. Como o preço? O preço da gente insistir, da gente permanecer, não desistir, insistir com frequência e sempre estar se reformulando naquilo que você for fazer, for empreender, para a gente alcançar a perfeição, para a gente alcançar o sucesso, para a gente aumentar as nossas vendas, a gente aumentar a nossa produtividade. E eu vejo que essas pessoas, no caso assim, não querem pagar o preço. E quando você opta por não pagar o preço, infelizmente, no caso, você está praticamente vivo, mas de uma forma assim paralisada na vida, né? No caso assim, você entendeu? No caso, se jogou a toalha, desistiu de tudo, não tem sonhos, porque eu acredito que um homem sem sonhos é um homem morto, né? Eu acredito que um homem sem sonho é um homem sem nenhuma ambição, é ruim. Então, assim, e as pessoas não conseguem enxergar ao seu redor, no caso, acontecendo diversas coisas, né, com outras, e não conseguem tirar uma análise e para trazer para sua própria vida. Eu coloquei uma foto até engraçado nesses dias no Instagram. No caso que eu coloquei uma foto de um artista, né? Que ele se encontra idoso e ele está viajando ao mundo ali, provavelmente com alguém, né? Acompanhando. E ali você vê como que o poder do tempo ele é poderoso. E você vê que, no caso, mesmo ele viajando ali, eu fico imaginando todas as limitações que ele deve estar passando, né? Na questão de saúde, na questão assim que não tem energia suficiente, porque quando você já está com uma idade avançada, fica ruim, né? Para você se locomover em questão de alimentação, tudo. E é o que eu analiso de algumas pessoas, que no caso que as pessoas que eu vejo assim, as pessoas vão fazer determinadas coisas, que as pessoas, quando se aposentar, que no caso eu vou fazer quando tiver aposentado, quando eu tiver tal coisa, até homens também, né? No caso, eu não consigo fazer determinadas coisas porque eu vou fazer quando eu tiver aquilo.
quando eu tiver outra pessoa, quando eu tiver aquele incentivo, e as pessoas deixam o tempo passar. E o tempo ele acaba passando. E às vezes, esse tempo que acaba passando, muitas das vezes não dá tempo para nós. Porque você pode pegar quantas pessoas a gente perdeu, no caso assim, né, alguns anos atrás, que estava cheio de sonho, que deixou aquele sonho de lado, no caso assim, e não teve tempo da vida, né? No caso assim. Então, no caso, não é no nosso tempo, né? No caso assim, é, eu acredito que a gente tem que ser sempre o agente da nossa vida. Como agente? Ser o agente, ser aquele cara que tem as rédeas, que tem a determinação, que a gente sabe, tem a clareza, que a gente sabe o que quer, a gente sabe onde quer chegar, a gente vai achar alguma forma para conseguir fazer aquilo que a gente imagina, porque assim, o que eu vejo no caso, que muitas pessoas, no caso assim, não sabem lidar com alguma emoção, que não sabem lidar com algum problema, que não sabem lidar com caos, e assim, eu fico pasmo, porque no caso, é, eu, filho de uma mulher negra, 5 filhos, nordestina, 3 relacionamentos. A minha mãe, ela acabou tendo um AVC muito nova, 53 anos, ali, não sabia ler, não sabia escrever, veio com toda a dificuldade. Ela, no caso, foi uma lutadora, foi uma empreendedora ali. Ela ficou muitos anos, no caso, trabalhando como empregada doméstica. Ela ficou muitos anos, de alguns anos para lá, quando eu tinha, no caso, ela faleceu, eu tinha mais ou menos uns 19 anos, né? No caso, assim, que foi que ela começou a empreender, vendendo roupa, vendendo vestido, e criou a gente ali, no mínimo, dignamente, né? Passou todos os princípios, passou todos os valores, no caso assim, que a forma correta de empreender, a forma de você lidar com o caos, porque como que eu falei para um conhecido, eu falei, meu, eu sei lidar com o caos, eu aprendi a lidar com o caos desde o ventre da minha mãe, né, ali, que no caso toda a dificuldade com que ela passou para criar 5 filhos. A gente sabe que nessa data de hoje, a gente sabe que é difícil. E ali ela conseguiu lidar, criar, conseguiu dar um teto, conseguiu dar educação no mínimo, né? No caso assim, e conseguiu nunca deixar a gente pedir, né? Ou até mesmo pegar de alguém. E o que eu vejo, no caso assim, pessoas parecidas com a minha mesma história, porque se você teve uma história, no caso assim, parecido com a minha, no caso aqui, você comente. Eu vejo que parece que no caso algumas pessoas assim, da onde que eu nasci, onde que eu passei ali a minha adolescência, parece que essas pessoas teve pai rico, mãe rica, não teve caos, foi tudo fácil, conquistou tudo dado. E no caso assim, algo do tipo assim. Porque, no caso, eu acredito que boa parte, no caso, 90%, não. E a gente sabe que, no caso assim, que é como que eu falei em algum vídeo anterior, que o padrão que as escolas, que os governantes, que o sistema, ele quer, ele coloca pra gente, é a gente seguir aquele protocolo de assalariado, CLT, corrida dos ratos, se contentar com o mínimo, do mínimo, do mínimo.
ali regrado, porque hoje, no caso, e tentar alcançar, muitas das vezes, que às vezes aquele salário de 5.000, R$ 4.000, não vai conseguir prover e fazer algo, tudo, que para você ter uma vida em abundância, eu acredito que é bom e maravilhoso, porque você, o típico do brasileiro da cultura, você segue aquele padrão, que tá tudo ok, que tá tudo bom, só ter o seu dinheiro da sua cervejinha, do seu Campari, e você assistir um futebol e um churrasquinho, tá de bom tamanho. E muitas pessoas se conformam. Muitas pessoas deixam, negligencia de ser o agente, de forçar para não acertar isso. E quando essas pessoas forçam, quando essas pessoas lutam, muitas pessoas vão falar que você está prosperando e legal, que você está fazendo algo errado, para sempre culpar o seu fracasso, para sempre apontar o seu fracasso em você, típico do brasileiro. E não basta, e não precisa você aceitar isso. Porque aí o que, que eu vejo? As pessoas acabam aceitando isso e as pessoas acabam recorrendo ao, à sorte. Você pode ver, eu vi vários vídeos, no caso assim, que os países mais pobres, no caso assim, eles acabam tendo muitos jogos, né, online ali de determinadas empresas, porque na vida ruim, na vida sem esperança, as pessoas acabam acreditando na sorte. E eu, no caso assim, como que eu sempre falei aqui e acabei de falando, que eu não acredito na sorte, eu fui o filho do caos, né? O caos sempre esteve, permaneceu na minha vida. O caos faz parte todo momento e toda vez, no caso, quando eu cair, eu tenho que ter força, energia e levantar e continuar. E que eu vejo, muitas pessoas não têm fé. Muitas pessoas não têm a esperança, não acredita em si mesmo. Sempre duvida da sua capacidade. E o que eu falo, no caso assim, que hoje, tudo que você for fazer, montar, cursar, tudo daqui uns 3 anos, você tem que estar posicionado no digital. Porque aqueles que estão posicionados no digital, tudo o que está empreendendo, o que está cursando, como, Fernando? Às vezes você montou uma adega, às vezes você montou uma churrascaria, um espetinho, às vezes você montou uma loja de salgado, às vezes você tem um salão de cabeleireiro, às vezes você faz unha, às vezes você faz uma mecânica, às vezes você faz pintura, você tem que estar posicionado no online, você tem que pagar o preço, você tem que vir aqui, você tem que mostrar quem é você tem que mostrar a sua habilidade e aqueles que estiver bem posicionado, aqueles que vão estar na frente de milhares de pessoas. Se você, no caso, empreender aquilo que aquele, às vezes você vai cursar, você está cursando uma determinada faculdade, uma psicologia, uma engenharia, você tem que estar posicionado quando você for montar, quando você for entregar seu currículo, né, para determinada empresa, quem é você, qual é a sua habilidade. Eu acredito que daqui a alguns anos o currículo vai ser o próprio vídeo, né? Que dali os caras vão conseguir ter uma análise para ver como que é seu perfil, como que é o seu conhecimento. Só que quem está se posicionando é sempre as pessoas de pai rico, aquelas pessoas que têm toda aquela estrutura, aquelas pessoas que estão vendo
um pouquinho além do alcance de milhares de pessoas que às vezes não acredita, às vezes as pessoas não estudam um pouquinho, não conseguem sair um pouco da média, porque no caso, toda vez quando você sai da média, né? No caso assim, eu fiz até o último vídeo que eu fiz lá com um garoto, Danilo aí, da minha rua. Ele foi para Europa, ele ficou um tempo lá, ele viajou, conheceu outros países. Eu até perguntei para ele, meu, de uma cidade, de um bairro de mais ou menos 60 mil habitantes, quantas pessoas que você conhece foi para a Europa tirando os políticos ou empresário que a gente conhece? Meu, não chega nem a 5 nem a 10. Então, assim, no caso, você consegue ver o tamanho da diferença, da discrepância de cultura. No caso, assim, de cultura, de acreditar em si mesmo para aquilo ali que é possível, né? Porque no caso assim, eu tinha até comentado com ele que no caso na minha época, a faculdade era uma coisa muito escassa, muito cara, difícil, que poucas pessoas tinham acesso. Eu lembro que o primeiro rapaz que foi fazer que fez faculdade, ele chegava todo entusiasmado, o Fabiano, né? Ele chegava ali, contava pra gente, e no caso dele, eu estava na adolescência, estava estudando, nossa, eu olhava todo maravilhado, eu falava, nossa, meu, é legal, deve ser legal cursar. Na época ele tinha cursado administração de empresa, ele falando que a faculdade que ele cursava, existia pessoas, no caso, com outra mentalidade, existia pessoas, no caso, lá com outra visão, né? Além daquele local que você tá. E ele falava todo entusiasmado, trazia pra gente ali, compartilhava um pouquinho pra gente como que era esse mundo. E assim, e a gente, eu, no caso, eu sempre me via como que era. Eu falei, no caso assim, cursar uma faculdade, aquela coisa. Então assim, todas as vezes que no caso que a gente acaba pegando aquilo que é bom pra gente, no caso assim, de outras pessoas, cara, é bom. Você tá sendo o agente ativo. Você tá mudando a sua realidade. Você entendeu? No caso assim, porque todas as pessoas que conseguiram chegar, que saíram do ponto A ao ponto B, elas um dia acreditaram, ela teve a clareza, ela sonhou e ela falou: eu vou pagar o preço. Eu nem gosto aqui de falar de política, um exemplo assim mas você pode ver, cara, no caso assim, dificilmente as pessoas que estão lá em cima vão querer as pessoas pobres, as pessoas da periferia chegar em determinado local. Você pode ver o ex-prefeito que teve aqui na nossa cidade aqui, como que foi difícil ele chegar ao pleito, né? Com toda acusação, com toda calúnia, porque até o momento a justiça não condenar, até a justiça não condenar, a pessoa é inocente. E assim, você vê que no caso que as pessoas não aceitam. Por quê? As pessoas vão deixar aquelas pessoas que estão na pirâmide, aquelas pessoas que estão no topo. E quando aquela pessoa que está na base chega, que quer tentar, as pessoas, infelizmente, vão fazer de tudo para as pessoas permanecer na base. Só que assim, o que que eu falo? Eu acredito muito na fé, na energia, que com a sua mentalidade, com a sua força, com o seu vencimento do caos, a gente vai conseguir furar a bolha, a gente vai conseguir melhorar, a gente vai conseguir chegar do ponto A ao ponto B, aquilo que você quer, aquilo que você imagina. Eu acredito que você vai ter a coragem, vai pegar e vai fazer. Se você está com medo de algo, de montar algo, de criar algo, você vai colocar a fé e ser o agente da sua vida, o ator principal, e você vai fazer. Tamo junto, esse é o vídeo.